Você já deve ter ouvido aquela frase: a gente é o que a gente come. Uma alimentação de baixa qualidade pode mudar não apenas a nossa forma física, mas toda a nossa saúde. Mas de que forma os alimentos podem impactar no funcionamento do intestino e também do nosso cérebro? Quem conta mais pra gente é a nutricionista Suzana Cavallini. Tudo bem, Su? Tudo bem, e você, Elaine? Agora sem o bebê? Sem bebê. Agora tá acabou a barriguinha, o bebê tá dormindo. Que bom ter você de volta. Ai, adorei o convite novamente. Muito obrigada, né, por me receber novamente aqui. Muito bem-vinda E sempre. por um papo super legal, né, Elaine? Exatamente. Adorei nosso assunto de hoje. Agora, a gente às vezes acaba esquecendo de comer alguns alimentos. E aí, principalmente mulheradas, amigas sempre falam: nossa, tá difícil de ir ao banheiro, não fui ao banheiro hoje, tô inchada, tá dolorido. Olha, Elaine, eu achei interessantíssimo o nosso assunto, porque são os dois principais órgãos de estudo hoje, são esses dois que a gente vai conversar, que é o intestino e o cérebro. Eles caminham junto, então hoje a gente já sabe que existe um eixo muito forte entre cérebro e intestino. Hoje a gente também sabe que o intestino é um dos órgãos com mais terminação nervosa que a gente tem. E que além de ser um órgão que faz absorção dos nutrientes, ele é um órgão que também secreta hormônio. Além dessa função de absorver, e além de tudo, ele ainda também é riquíssimo em uma microbiota absurdamente rica, tanto em quantidade quanto em espécies de bactéria. E tudo isso impacta no todo, tá? Então, além dessa frase do que a gente é o que a gente come, e na verdade eu enriqueceria ela ainda mais falando que a gente é o que a gente consegue absorver, o que acontece dentro do intestino não fica só no intestino, ele interfere em todo o restante do nosso corpo. Então, antes da gente pensar o que a gente tem que comer para de repente melhorar o funcionamento do nosso intestino, eu acho que a gente deveria pensar também no que a gente tem comido para prejudicar esse funcionamento, né? Olha só que interessante. Como tá a nossa alimentação hoje em dia, que tem aumentado tanto a ocorrência de tantos problemas no nosso intestino. E isso, a constipação é muito comum entre as mulheres, mas além dela, Elaine, eu vejo um aumento significativo no número de pessoas, tanto homens quanto mulheres. Acaba que sempre as mulheres são um pouco mais acometidas, mas síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, aumentou muito, fora a questão de constipação crônica, diarreia sem causa conhecida. E tudo isso é em decorrência da nossa alimentação. Tá? Alimentos industrializados, farináceos, né? Aqueles riquíssimos em carboidratos simples mesmo, farinhas, açúcares e principalmente, Elaine, os aditivos. Então, antiumectante, estabilizante, corante, conservante, tudo isso que é químico, que entra no nosso intestino, compromete essa microbiota intestinal, compromete a barreira da nossa mucosa intestinal, tá? Então, tudo isso, e além disso também, os adoçantes. Pode ser adoçante artificial, quanto os naturais, que hoje está muito em alta, xilitol, eritritol, né, sorbitol. E são adoçantes alcoólicos, então eles são polióis, que a gente chama. Eles fermentam, então pode também agravar quadros de desbiose intestinal, pode até causar desbiose intestinal. O que é isso? É quando aumenta-se a prevalência de bactérias ruins no nosso intestino. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas comecem a questionar e a não achar normal, sabe, uma constipação, não achar normal uma dor no intestino, não achar normal uma diarreia que sempre vai e volta, porque não é normal, né? E pensar no que tem comido, né? Eu vejo que muita gente, eu conheço pessoas que falam: não, eu tô tomando um probiótico para melhorar. Mas não é o probiótico em si, né? Não. É o cuidado antes disso. Muito antes, Helene. Até inclusive quando a gente chega na clínica, casos
onde já há uma desbiose intestinal já estabelecida, então o intestino já não está legal. Antes da gente colocar probiótico, tem todo um preparo, porque inclusive chegam pacientes que tomaram os probióticos por conta própria, né? E piora. Piora por quê? Porque às vezes você não tem que colocar mais bactéria, você só tem que melhorar o equilíbrio, sabe? A gente precisa alimentar as bactérias boas lá dentro para que elas aumentem e volte ao equilíbrio. Então, se você coloca mais, fermenta mais. Então, semana passada atendi uma pessoa que ela tomou por conta um probiótico e eu falei, e seus sintomas pioraram? Você tá com mais distensão, mais gases? Nossa, muito! E ela nem tinha percebido que era por isso. Ela achou que ela estava fazendo alguma outra coisa errada. E então, assim, antes da gente pensar em probiótico, antes da gente pensar em recolonizar essa microbiota, a gente tem que pensar em outras coisas também. E assim, né? Não é que a gente está dizendo que não pode nunca comer um pão, não pode Imagina, nunca, né? de forma alguma. É o equilíbrio mesmo. É o equilíbrio. Tudo, né? E assim, Elaine, o que aconteceu? Todos os dias, a maioria das pessoas entram em contato com industrializados. E assim, industrializados, eu digo esse que vem da prateleira, que tem aquela validade. Eu não tô falando do pão que você faz em casa, ou do pão que você compra do vizinho que faz, sabe? Lá na feira, de repente. Eu tô falando desses industrializados realmente, que tem adição de todos esses corantes, conservantes, aromatizantes, tudo isso. Que é isso que fora é a questão dos agrotóxicos também, que é algo assim extremamente potente assim para deterioração da nossa saúde intestinal também. Mas assim, você pensa comigo, todos os dias as pessoas entram em contato, porque sempre tem uma bolachinha no lanche, sempre tem um pão industrializado, sempre tem, né? Uma bebida cheia de corante, sempre tem. Então você pensa todos os dias o teu intestino entrando em contato com esse tipo de aditivo, né? Uma hora a conta chega. Exatamente. Eu sempre falo isso. E aí o ideal, então, é quem não consegue fazer isso de uma vez e devagarinho substituir. Claro, sem terrorismo, sem aquela coisa de nunca mais vou poder. Não, você vai poder. Mas será que todo dia é necessário, né? Será que realmente precisa todo dia você abrir um pacote de alguma coisa? Ou abrir uma garrafa de alguma coisa? Será que não dá pra gente descascar uma fruta, né? Descascar um legume, lavar uma salada? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né, Elaine? É um olhar com carinho até pro próprio corpo e para aquilo que você vai colocar dentro Com certeza. Dele, né? E assim, já puxando para o assunto cérebro, Elaine, a gente sabe que o intestino, um mau funcionamento de intestino, uma microbiota prejudicada, prejudica totalmente a produção de serotonina, produção de dopamina. Então, está relacionado com quadros depressivos, está relacionado com insônia. Estou falando que todo quadro depressivo vem da saúde intestinal? Não, mas a saúde intestinal, ela pode sim auxiliar pessoas com quadros depressivos, sabe? Olha só, então. E isso é muito bonito. Fora que hoje também a gente tem visto um aumento significativo, claro que por questão de diagnóstico também, né? Que aumentou também o diagnóstico de pessoas com TDAH, né? Déficit de atenção. E a alimentação, ela também interfere nisso, tá? Tanto em relação à saúde intestinal, quanto os alimentos que a gente tem consumido, tá? Então, atenção sempre. Dobrada em tudo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.